uma feliz sexta-feira para você. Obrigada por você estar aqui, obrigada por você ter aceitado esse link, você que está chegando hoje pela primeira vez. Meu bom dia para você que me ouve agora nesta manhã. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, para juntos fazermos este devocional, aprendermos um pouco mais. E que o Senhor possa falar ao teu coração. Que seja uma sexta-feira abençoada, produtiva, um início de final de semana para você reparador, que o Senhor possa falar ao teu coração e que possamos sair daqui com o nosso coração quentinho, confortado pela presença de Deus. Amém? Quero falar com você hoje sobre está chegando o tempo da colheita. Se você tem semeado, deve acreditar que o tempo da colheita pode estar chegando em sua vida. Afinal, quem sabe o que planta não teme a colheita. A lei da semeadura é um dos princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Já em Oséias, capítulo 8, verso 7, diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Se você tem se dedicado a plantar coisas bíblicas e maravilhosas, deve ter a confiança de que há uma expectativa boa para a sua vida. A sua colheita pode ser sobremodo grande. Amã, ele conspirava contra o povo judeu, por isso preparou uma forca para matar Mardoqueu. Em Esther, capítulo 6, verso 4, a gente vê sobre isso. Todavia, como Amã havia semeado a morte, foi isso que ele colheu, uma vez que pereceu na forca que ele tinha preparado. Talvez você esteja há muito tempo semeando, mas frustrado, porque até agora não colheu nada de bom. Se é assim, continue, não desanime. Afinal, aqueles que são fiéis ao Senhor devem ter o coração alegre e confiante de que o tempo de colher chegou, ou ele vai chegar. Preparem-se para viver um tempo de grandes colheitas. É a frase de hoje que eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. A gente precisa crer, né, que vai chegar esse tempo da colheita, mas há algo importante que a gente não pode esquecer e nem deixar despercebido, que é justamente o cuidado que a gente tem que ter, a intencionalidade e a preocupação em saber o que estamos semeando. Eu já disse aqui em alguns devocionais anteriores que a nossa vida, queridos, a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, palavras, ações, tudo que você faz é uma semente. Quer você esteja fazendo para você, quer você esteja fazendo para o outro. Tudo que nós fazemos aqui na terra são sementes. A forma como você vive no seu trabalho, a forma como você lida com os seus problemas, a forma como você se relaciona com as pessoas, como você encara as situações, como você encara as pessoas difíceis que são apresentadas na sua vida, tudo isso é uma oportunidade que nós temos de lançar sementes. E quando a gente começa a pensar por essa linha, quando eu começo a me atentar a isso, lógico que eu vou ter um cuidado. Se eu sei que a minha vida, as minhas atitudes, tudo que eu tô fazendo aqui na terra, né? Isso não é papo de crente, de igreja, não. É um papo de lógica. O que você faz, você vai colher, né? Então, assim, se eu tenho essa preocupação, tenho esse entendimento, espera-se que você tenha uma preocupação daquilo que você está fazendo. E analise as suas atitudes, analise as intenções do seu coração, analise as suas palavras, as suas ações, seus pensamentos, porque Deus, Ele nos analisa, mas não é que Deus, Ele fica numa posição
de carrasco, sabe? De juiz apenas, de estar nos julgando se é certo, se é errado. Não é isso. Deus, ele é o Deus que ele julga porque ele vai retribuir, ele vai nos abençoar, ele vai nos dar o retorno de acordo com o que a gente faz. E isso é justiça. Isso é agir na balança da justiça, ou seja, de forma equilibrada, equivalente. Não é porque Deus ele é ruim, não é nada disso não, queridos. É porque isso é o justo. É que nem se você faz por merecer, se você faz muito algo, você vai fazer por merecer algo. O que a Bíblia diz? Que o trabalhador ele é digno do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Então, assim, a gente precisa primeiro ter esse entendimento, buscar ter esse entendimento, porque senão nós vamos ser aquele tipo de pessoa que a gente só quer colher, e quer colher bem, e quer colher bons frutos, mas não se preocupa com o que tem semeado, não se preocupa com o que tem feito, com as atitudes que tem agido, as palavras, as ações, e você acha que seus pensamentos ocultos não são tão bem sementes? São sementes que estão sendo registrados no mundo espiritual. Deus é um Deus que olha o coração, lembra? E não olha como o homem vê, não olha o exterior. Então a gente precisa estar atento a isso, precisa se preocupar com isso, se de fato nós queremos ter bons frutos para colher. Porque não adianta nada eu só querer que Deus exerça o papel dele de pai, o papel de amigo, de advogado, de sustentador, de provedor. E eu? E nós, como filhos? O que é que nós fazemos? Então, é preciso que você entenda que isso é bíblico. A Bíblia deixou registrado que a gente, olha como está escrito em Gálatas, não se deixe enganar. Ou seja, não se engane achando que Deus não vai estar apurando, não vai estar analisando. Geralmente quando acontece algo de errado que eu faço, que eu cometo algo de errado, que eu falho em alguma situação que eu não consigo agir da forma correta, isso me dá uma preocupação, um peso, porque eu sei que Deus vê, eu sei que eu estou passível de colher as consequências. Todos nós estamos, queridos, porque a nossa vida com Deus, ela precisa ser levada a sério. Às vezes a gente quer só o lado de que Deus é bom, é compassível, é bondoso, mas a gente precisa lembrar de que ele é justo. E não é uma justiça de ruindade, não. É uma justiça de agir mediante as nossas atitudes. Então, eu sim preciso crer, preciso declarar que está chegando um tempo de colheita na minha vida, sim, mas eu preciso me preocupar. O que eu tenho semeado? O que você tem feito? Como você tem agido dentro da sua família, né, com os entes queridos, dentro da sua casa? As pessoas ali veem como? Como é que as pessoas veem você? Uma coisa que eu sempre, às vezes, de vez em quando, eu me pego pensando, se eu morrer, será que eu já deixei um legado? Será que eu já deixei uma história? Será que eu já marquei a vida de alguém? Como é que as pessoas vão se referir a mim? Porque eu percebo tanta gente errando por tão pouco, falhando por tão pouco, deixando de viver uma vida íntegra e assim, de ser um homem e uma mulher de valor por coisas tão pequenas. Tem pessoas que preferem manchar a sua imagem, manchar o seu caráter, porque o marido traiu, a esposa saiu de casa, porque os filhos são rebeldes, porque a família não aceita, porque, sabe, porque tá desempregado, porque perdeu, porque, sei lá, pegam uma situação ruim que aconteceu com elas e simplesmente fazem com que essa situação ruim transforme elas em uma pessoa diferente daquilo que Deus criou, projetou. Porque quando eu começo a beber, começo a encher a cara, começo a namorar, sair, me prostituir, fazer e acontecer, viver de acordo com as minhas vontades, porque eu tô triste, porque eu tô deprimido, porque fizeram isso e isso comigo, eu estou me igualando à pessoa. Eu estou cometendo também o mesmo erro. Então, o que o Senhor quer nos trazer hoje é uma reflexão de que a colheita, os frutos, queridos, não é Deus que dá. Somos nós que determinamos. Deus, ele pode dar e ele dá, sabe? Independente de você ter plantado ou não, Deus faz acontecer. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus por coisas que nós nem merecemos? Quantos livramentos que Deus nos faz? Não é mesmo? E Deus pode fazer, mas
A gente não pode esquecer que a lógica, que o rumo da coisa e o que diz a Bíblia é de que a gente vive de acordo com aquilo que a gente escolhe, de acordo com o lado que a gente decide. E é por isso que a Bíblia ela vai sempre casar, né? Não se engane, não se deixe enganar. Aquilo que você semeia, você vai colher. Quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, não adianta também. Ah, eu estou plantando, eu estou vivendo. Sim. Que tipo de plantação? Que tipo de semente você tem plantado? Sementes de vento? O que é semente de vento? São sementes de coisas instáveis, de coisas que evaporam, de coisas que não têm consistências, sementes de atitudes que não têm profundidade, nada. Porque o que é o vento? A gente nem vê o vento, a gente só sente. E o vento, ele é instável. Ele não fica num lugar, ele não tem um pouso fixo. Ele fica circulando. E quando Deus ele fala sobre isso, é quando a gente não tem um propósito, um destino, um entendimento fixo, né? Uma certeza. A gente vai colher tempestade, porque é como se tudo fosse bom, qualquer tipo de proposta é boa, qualquer tipo de amizade é bom, ou eu não sei me posicionar. Você pode estar aqui certinho, daqui a pouco vem uma pessoa lhe dar uma proposta, você aceita. Deus está nos ensinando a termos posicionamento, raízes, sabe? A ter uma fé consciente, a saber exatamente o que você crê, o que você é, o que você faz. Deus não quer nenhuma marionete, não, queridos. O Senhor não nos chamou para sermos robôs ou agirmos como robôs. Não. O Senhor nos chama como filhos e filhas conscientes e que estão vivendo com Ele, para Ele, porque sabem o Deus que tem, o Pai que tem. Então, se você caiu aqui, né, de paraquedas nesse devocional, chegou aqui hoje pela primeira vez, alguém lhe mandou o link, você aceitou, você decidiu ouvir, eu quero te dizer que hoje o Senhor está te dando essa oportunidade de você olhar para as suas sementes, olhar para a sua vida, olhar para aquilo que você tem plantado. Polly, mas como assim? A forma como você tem vivido, a forma como você tem reagido às situações, a forma como você tem respondido às crises, às pessoas, tudo que tem acontecido, né, à sua volta. Tudo isso influencia no resultado final. Tudo. Tudo. E não é que nós não tenhamos, não iremos ter falhas, não é que nós não iremos ter quedas, não é que nós não iremos ter problemas, iremos enfrentar problemas, mas eu quero te dizer que a maior e melhor certeza que nós precisamos ter é que, independente de qualquer coisa, o Senhor está do nosso lado. Ele é um Deus que julga a nossa causa. E baseado na história do livro de Esther, né, Mardoqueu só foi injustiçado de acordo contra o plano de Amã, porque Mardoqueu era inocente. Daniel só foi livrado da cova dos leões, porque Daniel era alguém inocente. E ele declara lá no capítulo 6, se eu não me engano, no verso 18, no finalzinho, que ele diz que o Senhor o livrou da boca dos leões, porque achou nele inocência diante do rei, diante do Deus que ele servia e diante do Deus. Então, quando nós nos portamos de forma correta, digna, íntegra, quando eu sei o que eu estou plantando, eu não vou temer a colheita, queridos. Às vezes você tá nem com medo, às vezes você tá aí plantando um monte de coisa errada, um monte de coisa que não deve, tá insistindo, o Senhor tá te dando as diretrizes, tá dizendo o que é para você fazer, te mostrando dentro do seu caráter, dentro da sua vida, o que você precisa mudar, o que você precisa deixar, o que você precisa renunciar. O Senhor tem nos mostrado e a gente insiste. Ah, Polly, mas Deus tem misericórdia da minha vida. Olha, queridos, Deus tem misericórdia da nossa vida. E como tem? Porque senão ele já havia fulminado. Ele já havia nos fulminado quando a gente vai na hipocrisia. E muitas vezes sobe no altar, vai na hipocrisia e vai pregar a palavra de Deus. E vai na hipocrisia e vai fazer as coisas. É muito sério. Por isso que eu tremo diante da responsabilidade e do temor da palavra de Deus de estar aqui. Porque eu sei que Deus conhece o meu coração e a minha vida
e Ele sonda o mais íntimo do meu ser. E é preciso todos os dias, sabe? Pedir perdão, renunciar, buscar, nos submetermos à vontade de Deus para que Ele possa nos ajudar, nos dar esse entendimento. Eu quero que você declare isso, sabe? Eu quero que você tenha esse entendimento do que você tem semeado, do que você tem plantado e declare no seu coração: sim, está chegando o tempo da colheita. Eu creio que eu colherei, bons frutos. Eu creio que o tempo de colher, o tempo de trazer consigo os molhos com alegria, vai chegar na minha vida, está chegando. Eu creio, porque Deus ele é fiel, ele cumpre o que prometeu. E eu tenho alegria em estar com o Senhor e buscar, né, fazer aquilo que é correto, o meu pouquinho de cada vez. Então, não esqueça disso. É melhor o pouco com Jesus, em sinceridade e constante, do que você fazer uma única obra, né, e não ser constante. Então, seja constante, seja prudente, seja sincero diante da presença de Deus. Talvez você esteja aí semeando há muito tempo, como o próprio autor falou aqui do livro, e ainda essa colheita não aconteceu. Lembre-se que nenhuma árvore dá fruto da noite para o dia. Cada árvore, cada espécie tem o tempo certo de frutificar. Algumas levam anos para dar o seu fruto ou para sair uma flor. Então, quem somos nós para questionar? O importante, queridos, não é você colher os frutos, o importante é você caminhar com o dono da colheita. Tome posse disso, receba essa palavra em nome de Jesus no seu coração e eu declaro sobre as nossas vidas um novo tempo, tempo da colheita em Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.